Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Gostaria de pedir a você que compartilhe esse vídeo, né, que repasse esse vídeo para outras pessoas, né, que será de grande ajuda, né, para todos aqueles que servem a Deus e querem entender um pouco do que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, né, pois nós temos situações que nos levam a muitas vezes a viver uma vida difícil, né, como a gente aqui no Brasil, né, devido à corrupção, ela está espalhada, né, em todos os setores da sociedade, principalmente na política, né. Então, o tema hoje é o Bolsonaro, ele fracassou na sua missão? Isso é uma pergunta. Eu respondo que sim, porque na verdade o chamado de Deus para o Bolsonaro era para que ele combatesse a corrupção. Mas ele, sendo uma pessoa honesta, que eu acredito realmente que ele seja, e corajosa, ele não teve coragem o suficiente para poder fazer aquilo que deveria ser feito, né? Então, o que deveria ser feito? Qual era a missão de Bolsonaro? A missão de Bolsonaro era trabalhar na extinção da corrupção, era trabalhar para que os políticos que estão condenados, têm crimes, né, que cometeram e estão impunes, que eles fossem julgados e condenados. Então essa seria a missão dele, tá? Porém ele focou no seu mandato, né, de 4 anos. Então ele trabalhou para os 4 anos e trabalhou para se reeleger democraticamente. Porém, na verdade, não era isso, na verdade, o que Deus ele queria que ele fizesse. O que precisava era mover, né, fazer um mover para a extinção da corrupção pela raiz. Então, como está tudo corrompido, o judiciário está corrompido, né, os poderes estão corrompidos, tinha que ter uma atitude extrema por parte do Bolsonaro. Ou seja, durante o seu mandato, ele deveria ter trabalhado os militares para que os militares tomassem conta, para que ficasse por um período a gente sendo comandado apenas por uma força, certo? Apenas pelo exército, até os culpados serem condenados, né? E a gente instituir novas eleições, né, democráticas, né? Porque a democracia no nosso país, ela está beneficiando o corrupto. Então ela não está sendo, ela está tendo um lado, né? E ela está muito aprofundada em todos os setores, né? Você pega, por exemplo, até um vereador, tá? Na verdade, primeiramente, nenhum setor da política deveria receber dinheiro público para fazer campanhas, até porque hoje nem precisa disso, porque hoje tem as redes sociais e a rede social ela abrange 90% da população ou mais, né? Fica somente um remanescente aí das pessoas mais idosas que não tem assim conhecimento de informática, de celular, enfim, essas pessoas aí elas não usam as redes sociais, né? Então podemos falar aí que mais de 90% da população utiliza. E é uma coisa gratuita, que poderia ser feito por ali, né? As propagandas, né? Regulamentar, logicamente, né? E fazer um negócio, entendeu? Mais profundo. E também, no caso aí, teria que abrir realmente para a empresa doar, para a pessoa física doar, enfim, tinha que fazer uma coisa diferenciada, né? Nesse aspecto, né? Para não precisar de tanto dinheiro público. Se todo esse dinheiro público que é colocado em todos os setores da política fosse investido em saúde, educação, nós estávamos vivendo o primeiro mundo,
né? A gente não estava nessa situação que nós estamos, entendeu? Então, no caso do Bolsonaro, ele fracassou na missão. Se ele tivesse pegado os 2 primeiros anos, dos 2 primeiros anos para frente até o terceiro, e tivesse convencido os militares a tomar conta, entendeu? E entregado nas mãos dele, olha, eu não quero ser presidente, eu estou colocando na mão de vocês isso aí, né? Depois, quando tiver novas eleições, aí eu vou ser candidato, entendeu? Então teria que ser isso. Mas ele fracassou. O que acontece? Eles começaram a bater nos filhos dele, querendo prender os filhos dele, querendo prender ele por causa de bobagens, e ele acabou se acovardando, né? Então, ele deveria ter feito isso. Nos 2 ou 3 primeiros anos, deveria ter entregado para os militares, aí teria pessoas do judiciário presas, deputado, senador, enfim, teria mais de 50% desses políticos aí, eles estariam presos, né? E outros que já passaram também, né? Porque a corrupção é muito grande. Então teria que fazer um limpa primeiro, começando lá de cima. Então essa era a missão do Bolsonaro. E foi para isso que eu votei nele. Você é contra a democracia? Então, eu sou a favor da democracia. Só que eu acho que tem que primeiro limpar o terreno. Primeiro tem que fazer uma limpeza para depois você instituir uma democracia. A democracia nossa é baseada em corrupção. Então tem que resolver o problema da corrupção para depois se falar em democracia. Democracia tem que ser sem corrupção. Com corrupção não é democracia. Então é isso, né, basicamente, né, que tem que ser feito, né? Esses imperadores aí que tem do judiciário, essas pessoas tinham que ser presas, né? Elas tinham que ser presas para moralizar o país, né? Como foi na Itália com a corrupção na época, com as máfias da Itália, né? E a Itália foi limpa, né? Dificilmente vai chegar naquele nível que chegou aquela época, porque hoje eles têm medo, né? Nós temos mais de 25 facções criminosas no Brasil de alto poder, entendeu? Se não limpar tudo isso, se não limpar toda essa sujeira, é só o exército para dar conta disso. Se não limpar tudo isso, não tem como se falar em democracia. Não tem como se falar em honestidade, né? Se não fizer tudo isso. Entendeu? Então, o Bolsonaro, no caso, ele fracassou, né? Ele, com o currículo dele de honestidade, ele deveria ter ajudado a prender os corruptos, colocado na cadeia, realmente, a maioria dos políticos do Brasil, para depois se falar numa democracia, ok? Então, essa é as minhas considerações, a minha reflexão sobre o Bolsonaro. Muitas pessoas me perguntam e eu estou respondendo da maneira com o entendimento que nós temos, ok? Deus abençoe a sua vida, reflita sobre tudo isso que eu lhe falei, que eu tenho certeza que você vai entender o propósito de Deus em todas as coisas, né? Talvez você possa dizer assim, o Deus ele não olha para o Brasil. Se ele olhasse para o Brasil, não teria corrupção. A corrupção é fruto das intenções do coração das pessoas. Então Deus ele deu o livre-arbítrio para as pessoas fazerem o que quiserem, tá? E ele levanta sempre pessoas para poder combater isso, né? Com uma ideologia correta, né? Com uma intenção correta. Era o que Bolsonaro ele tinha, porém, na minha opinião, ele se acovardou diante da situação. Ele se acovardou, tá? E ele fracassou na sua missão. E preste atenção que Deus ele está levantando outros. E se você me perguntar, Bolsonaro vai ser preso? Vai ser preso, porque ele fracassou na missão. Ele não fez o que Deus ele queria que fizesse. Ele fez aquilo que era bom para o mandato dele. Então ele vai ser preso sim, tá? Você vai ver ele como presidente? Jamais. Você não vai ver ele mais como presidente. Ele pode até concorrer, mas ganhar ele não vai mais. Entendeu? Esse vai ser o castigo dele por não ter feito aquilo que Deus ele, queria que tivesse feito. Ok? Então, ele não vai ser mais eleito e ele vai ser preso. Por quanto tempo? Eu não sei.
mas vai ser preso, entendeu? Ele vai ser preso sim, tá? Então pode escrever o que eu estou falando, tá? Nesse dia, ele será preso e ele nunca mais vai ser presidente, né? Esse vai ser o castigo dele, ok? E Deus vai levantar outros com mais autoridade que ele, né? Outra hora eu vou falar sobre Pablo Marçal. Pablo Marçal foi levantado com mais autoridade do que o Bolsonaro, né? Porém, isso vai ser demonstrado com o passar dos anos, tá? Que Deus está levantando outra pessoa e uma delas é Marçal. Se Marçal não se corromper, Deus levanta outro, ok? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.